Por que desenvolver um sitemap e como ele ser realmente útil para o seu projeto? Oi, eu sou o Felipe Acosta, sou UX e UI Designer e hoje a gente vai montar um sitemap na prática. A gente vai montar um sitemap realmente útil. E o que eu quero dizer com um sitemap realmente útil? É um sitemap que vai realmente servir para alguma coisa. Vai servir tanto para o UX, para a equipe de UX e para o projeto. Antes da gente começar a montar o sitemap de algo, a gente vai ter uma etapa de planejamento, vai definir o escopo, né, do site, vai definir também o fluxo do usuário, os casos de uso, ou não vai ter definido nada disso, porque na área de UX, às vezes a gente faz todas as etapas, né? Existe uma infinidade de técnicas, ou às vezes a gente pula etapa, volta, por aí vai. E o que eu quero dizer desse ser útil e por que enfatizei isso? Porque muitas vezes a gente monta um sitemap só por montar, que a gente gastou um tempo, que não vai servir para nada. Bom, como que a gente começa então? A gente precisa ter uma noção mínima de qual é o escopo do site. Então vamos supor que a gente recebeu um briefing. Nesse briefing falava que é um site de uma promoção. Sei lá, você compra 2 paeiros e concorre a um carro pica. Essa é a promoção. Você compra, cadastra e concorre. Esse é o objetivo do site. E o que a gente recebeu junto disso? O cliente nos passou que esse site vai ter uma home, né, claro. Também vai ter uma página de cadastro, onde você vai cadastrar os paeiros que você comprou para concorrer ao carro. Vai ter uma área logada também, para você fazer o cadastro. Você vai ter que estar logado no site. Vai ter uma parte de prêmio, que é o carro pica. Vai ter um FAQ, vai ter uma página de termos de uso. E só, isso é o que o cliente nos passou, que era um site de uma promoção onde você compra os produtos, cadastra e concorre a algo. E ele nos passou essa lista. Como que seria um sitemap inútil, que foi o que eu já fiz muito na minha vida, provavelmente vocês já fizeram ou ainda estão fazendo também, e por que não serve de nada? Eu estou usando para montar esse sitemap essa ferramenta, esse site, na verdade, que chama diagrams.net. Ele é muito bom porque ele é gratuito, ele é online e você consegue depois compartilhar ele através do Google Drive com diversas pessoas. Então eu realmente recomendo usar ele. Vamos começar então a montagem do sitemap. Cada retângulo vai representar uma página, tá? Bom, vamos começar aqui a home. Aí da home eu vou vir para o cadastro. Setinha bem pequena, né? Vou deixar assim por enquanto. Do cadastro vai vir, ou melhor, da home também vai vir para área logada. E a parte do prêmio. Carro pica. Vou ter um FAQ. Tá muito grande isso aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Prêmio, FAQ. Termos de uso. Muitas vezes eu montava, né, o sitemap assim, tipo, eu tenho a home, tenho as páginas, a home indo para as páginas. Só que isso aqui é inútil, porque isso é muito óbvio. Isso é tão óbvio que nem precisaria ser feito, na verdade. Sei lá, o tempo que você gastou fazendo isso, você podia estar no YouTube vendo vídeo de ASMR que ia ser mais útil para você. Então esse é o exemplo ruim de sitemap. Só que o que eu quero mostrar para vocês agora é como transformar o sitemap numa ferramenta realmente útil que vai realmente ajudar ao longo do projeto. Primeira coisa, a gente tem que pensar para que serve o sitemap, qual que é a finalidade dele. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, isso é muito importante, ela precisa ter um porquê, precisa ter um objetivo. Uma coisa que a gente faz muito quando está iniciando na carreira ou num projeto muito diferente do que a gente está acostumado é fazer.
E a gente não tem que pegar e fazer, a gente tem que pensar. Primeira coisa, a gente tem que pensar. A gente tem que entender por que eu vou fazer um sitemap. O meu projeto realmente precisa de um sitemap? Se ele precisa de um sitemap, ele precisa muito mais do que isso aqui. Ele precisa que os fluxos entre as páginas estejam claros e tudo o que pode acontecer nesse fluxo está presente nele. Por quê? Quanto mais definido o meu sitemap, menos trabalho eu vou ter na hora de montar o wireframe, na hora de montar o site, principalmente na hora de programar. E enquanto eu estou confeccionando o sitemap, eu consigo ter noção se o que eu estou fazendo faz sentido, se vai ficar alguma coisa perdida, se tem alguma coisa que poderia ficar melhor de outra forma. Enfim, o sitemap é útil, mas nem sempre é necessário. Quando ele é necessário, tem que ser feito bem feito. Bom, primeiro, qual que é o problema desse sitemap aqui? Ele tem a home, o cadastro, a área logada, prêmio, termos de uso, FAQ. Tá, vamos pensar no caso de uso mais óbvio do site, né? O usuário vai entrar no site através da home, ok? Ele vai criar uma conta, porque para ele cadastrar o produto ele tem que criar uma conta. Primeira coisa, ó, não tem essa página aqui. Às vezes o cliente não passou ou também era tão óbvio que ele não falou, mas é importante eu ter no meu sitemap completo. Vou colocar então, por exemplo, aqui em vez de área logada eu vou chamar de login ou criar conta. Porque se o usuário já cadastrou algum produto, né, já participou de alguma parte dessa campanha, ele vai poder fazer o login ao invés de criar uma conta. Ele vai precisar criar uma conta porque ele já tem, né? Então o usuário faz o login ou cria a conta, tá? Isso vai ser na mesma tela. Porque tem a tela de login, né? Daí pode ter escrito embaixo, ainda não é cadastrado, criar uma conta. Ok, o usuário clicou, ele não tem a conta, né? Vamos começar por esse fluxo. O sitemap ele vai ter que atender os principais fluxos do site. Provavelmente a gente já teria pensado nos fluxos antes de vir para essa etapa do sitemap. Mas caso isso não aconteceu, agora é a hora de pensar nos fluxos. Ele cria a conta. Se ele criar a conta, vai ter uma mensagem de sucesso. Eu vou criar aqui numa forma diferente só para separar o que é página e o que não é. Conta criada com sucesso. Vou colocar aqui então que ele veio da criar conta para cá. Melhor você parar. Vai começar. Uma coisa que vai acontecer muito, que é o que está acontecendo agora, enquanto você está montando o seu sitemap, você vai tendo ideias diferentes e vai adaptando ele, claro. Vou colocar assim, login. Aí tipo, vai ter o botão de login, daí não tem conta. Se o usuário não tem uma conta, ele vai clicar para se cadastrar, criar conta, vou chamar. Ou melhor, vou fazer assim, ó, tem conta. Então no login, se o usuário tem uma conta, ele vai e entra, né? Se ele tem a conta, ele vai entrar, mas primeiro, se ele não tem a conta, ele vai ter que criar uma. Vou colocar aqui, não. Então, tem conta? Não. Criar uma. Aí, ele vai para a página de criar conta. Provavelmente essa página vai pedir nome, e-mail, senha. Depois que ele criou essa conta, ele vai ter uma página, uma tela, um modal, alguma coisa de sucesso ou de erro, né? Mas se der erro, ele provavelmente vai continuar nessa página de criar conta. Então, criou conta, teve sucesso na criação da conta. Em vez de chamar de cadastro, eu vou chamar de cadastrar produtos. Que é nessa página onde você vai cadastrar os produtos para concorrer ao carro pica que a gente prometeu no início do vídeo,
sei por que ficar assim, eu não vou tentar arrumar muito agora, porque como eu falei no outro vídeo também, né, de ser rápido. Depois a gente pode refinar, o importante agora é a ideia mesmo, para cadastrar os produtos. No sucesso ele poderia levar para a área logada do site, né? Ele vai levar para outra página, vou chamar de área logada. Por que é importante ter essa página? Porque nela o usuário vai poder, por exemplo, alterar seus dados, né? Ele quer trocar a senha, desde que seja possível. E lá pode ter um botão para cadastrar produtos. Então, finalmente, de lá ele vai vir aqui para cadastrar produtos. Então, ó, nisso eu já fui pensando em algumas coisas que não estavam no escopo inicial do projeto. Se ele clicar em Participe e Comece, vai acontecer uma coisa que se ele já tiver logado, ele vai entrar aqui direto. Então, eu vou tirar isso aqui. Ó, mais um fluxo que eu vou estar pensando agora que vai ser diferente. O usuário não está logado. Então, ou melhor, o usuário vai vir da home para cá, que nem estava. Mas isso não vai acontecer de primeira, né? Porque vai ter uma condição. Vai ter uma condição aqui. O usuário clicou em cadastrar produto, vou perguntar, está logado? Se ele estiver logado, ele vai vir e vai cadastrar o produto numa boa. Mas tem hora que essas setas ficam muito bizarras. Eu devia ter puxado aqui, né? Vai mesmo assim. Deixa assim. Está logado? Sim. Então, beleza, pode vir aqui cadastrar seu produto numa boa. Agora, se ele não está logado, o que vai ser o passo natural? Vir para a tela de login. Deixar mais assim, para não ficar tão confuso. O sitemap já é uma coisa confusa e a gente está deixando mais confuso ainda aqui. Bom, sim, cadastrar produtos, não, então vem para o login, né, como que você quer. Beleza, então eu cliquei na home, em participe, ou cadastrar produtos. Primeira coisa, se eu tiver logado, vai vir direto para essa página. Se eu não tiver logado, vai ter um chamado para eu fazer o login. Se eu não tiver uma conta, ainda no login, eu vou ter que criar uma conta. Quando eu tiver sucesso, eu vou para a área logada. E dessa área logada eu posso cadastrar o meu produto. Ou se eu fizer login, tiver conta, o que eu vou fazer? Eu vou logar. Só que agora ó, vai ter dois fluxos aqui. Porque ó, na home, primeira coisa, eu cliquei para cadastrar produtos, só que eu tive um gate, um portão de login. Eu fiz meu login, então agora eu vou naturalmente vir para essa página. Ou um fluxo diferente. Vou colocar aqui, ó, fluxo cadastrar produtos. Então, retomando, né? A home, cliquei em cadastrar produtos, então eu não estou logado, vou vir para o login, mas eu tenho uma conta, então sim. Só que isso aqui só no fluxo de cadastrar produtos, tá? Por enquanto só esse fluxo que eu estou falando aqui. Então, no fluxo de cadastrar produtos, se eu faço meu login, eu vou voltar para o cadastrar produtos. Agora, se eu estou na home, eu clico em login, ele vai perguntar, ele vai abrir os campos, né? Se eu tiver uma conta, eu vou digitar e eu vou vir então para a área logada. Por quê? Porque agora eu cliquei para fazer o login, eu não cliquei para cadastrar os produtos inicialmente. Então esse aqui vai ser o sim do fluxo login. Beleza? Então aqui eu já estou começando a ver que podem ter fluxos diferentes dentro do site. E, mais uma vez, é importante que meu sitemap preveja isso para ficar útil, né, para as próximas etapas. Então, cadastrar produtos, tá? Vai ser uma página, como que vai ser? Provavelmente essa página vai ter um formulário com alguns campos que eu vou precisar preencher.
Primeira coisa, eu tenho que estar logado, eu já resolvi esse problema, ó, tanto vindo pela área logada ou pela home, eu vou ter que estar logado para ter chegado até aqui. Aí eu vou ter um formulário para eu cadastrar os meus produtos. Depois que eu fizer esse cadastro, eu vou também ter algo como um sucesso, né? Se der alguma falha, vai vir na própria página, mas se der certo... Nossa, não sei porque que ele puxa tudo torto ali por baixo. Sucesso. É importante eu definir essas páginas de sucesso para na hora de estar montando o iframe e o layout, eu não esquecer que eu preciso criar um modal, né? Criar uma mensagem de sucesso também. Então ele cadastrou com sucesso. O que vai acontecer? É importante a gente pensar também em não matar a navegação do usuário. Por exemplo, cadastrou o produto sucesso, ok, acabou. Da onde ele vai a partir disso? Para onde ele vai depois que cadastrou o produto com sucesso? Ele pode voltar, por exemplo, para a área logada. Porque nessa área logada pode ter, por exemplo, todos os produtos que você cadastrou. Então a verdade é que essa área logada ela vai ser maior do que apenas uma coisa assim. Não vai ser só uma página, vão ser várias páginas, sendo que uma delas vai ser um link, pelo menos, para cadastrar produtos. Vou colocar assim, botão. Melhor, já que é um botão, né, eu vou fazer um pouco diferente para a gente definir que apenas o que é retângulo é página. Daqui vem para cá. E daqui vem para cá, porque esse que vai ser o botão, né? Cadastrar produtos. Nossa! Então alguém observando a gente digita bem porcamente, né? Esquece todo o português. Então, ok. A área logada vai ter esse botão de cadastrar produtos, mas também pode ter uma página de perfil. Como eu falei, vou colocar assim, perfil barra editar dados. Que nessa página o usuário vai poder, por exemplo, alterar sua senha, seu e-mail, sei lá, o que a mecânica da promoção permitir que ele altere. Também vai ter uma página, pode chamar de minhas participações. Nessa página vai ter todos os cadastros, né, que o usuário já fez. Porque já que ele vai ter essa área logada e ele precisa ter essa área logada para cadastrar, é legal que isso tenha um histórico das suas participações. Voltando então lá, depois que ele cadastra o produto, dá o sucesso, ele pode vir para essa página de minhas participações. Vai ter primeiro lá seus paeiros foram cadastrados com sucesso, você está concorrendo a um carro pica a 80 km por hora e você pode ver nas suas participações todas as vezes que você cadastrou. Isso se a promoção permitir mais de uma, mas vamos supor que sim, né? Então olha aqui, ó, o fluxo já começa a tomar uma forma diferente, né? Então ó, o fluxo já começa a ter mais uma cara de fluxograma, né? Da home o cara pode fazer o login, se ele não tiver conta ele vai ser direcionado para criar uma, e quando logar ou criar sua conta ele vai vir para essa área logada, seria como se fosse uma home do seu perfil, e a partir dessa área logada ele vai poder editar os seus dados ou ver as participações dele. Voltando à home, ele também pode clicar em cadastrar produtos, só que daí vai ter uma condição. Ele já vai estar logado. Se ele já estiver logado, ele vai entrar direto em cadastrar produtos. Caso não, ele vai vir para a tela de login. E se ele tiver uma conta, ele vai colocar seu e-mail e sua senha e em vez de ir para a área logada, vai vir para essa página de cadastrar produtos. Ou se não, ele vai ter que criar uma conta e daí vai dar o sucesso. Aí aqui iria ter uma nova condição. Vou criar uma nova caixa aqui, mas só para não ficar muito confuso, tá? Porque ó, se ele tiver sucesso e ele tiver clicado, na verdade, em cadastrar ao invés de login, ele não vai ir para o fluxo da área logada.
Ele vai vir para o fluxo do cadastrar produtos. Cadastrar produtos. Só para ficar claro, o usuário, a primeira coisa que ele clicou lá na home foi cadastrar produtos. Só que como ele não tinha uma conta, ele criou, e depois que ele criou, ele não foi direcionado para a área logada, porque não foi isso que ele clicou em cadastrar produtos. Então, quando ele tiver criado a sua conta, ele vai voltar para cadastrar produtos. Eu vou pintar aqui de amarelinho, só para entender que é a mesma página, tá? Lembrando, pessoal, que não existe uma regra para criar sitemap, até tem algumas regras, por exemplo, definir o que é condição, o que é página, mas a gente não precisa, porque eu acho, inclusive, que você não precisa apresentar o sitemap para o seu cliente, a não ser que ele realmente entenda de UX, de arquitetura, que o sitemap vai ser mais uma ferramenta para você mesmo e para a sua equipe. Então, você tem que fazer de um jeito que todo mundo entenda. Todo mundo da equipe, né? Todo mundo que precisa, não todo mundo. Então, vamos lá, ó. Ok, esse é o fluxo do cadastro, né? Como a gente viu, mais complexo do que a gente tinha, levando em consideração só o briefing inicial aqui do projeto. Só que olha aqui, a gente criou uma coisa muito maior e muito mais útil para a equipe inteira. A home também vai vir para a tela de prêmios. Aqui pode ser uma coisa simples, né? Tipo, tem na home lá botão de prêmio, veio para a tela, ok. A home também pode vir para a tela de FAQ e termos de uso. Essas outras telas, ok. O mais complexo mesmo seria na parte de login e de cadastro, né? De login e de cadastrar produtos. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre um sitemap realmente útil e um sitemap inútil. Então aqui a gente tem a visão total do sitemap útil, né, focando principalmente na parte de login e de cadastro, e vejam o tanto que ele é diferente daquela versão minimalista, básica, sem função do sitemap inútil. A gente, no início da carreira ou do projeto, como eu falei, tende a fazer as coisas sem pensar, mas isso é um erro muito grande. A gente sempre tem que parar e pensar para que serve isso que eu estou fazendo, encontrar um objetivo para aquilo, porque quando você entende a fundo para que serve aquilo, você vai fazer de uma forma que vá atender aquilo. O sitemap ele pode ter o objetivo de eu entender o escopo do projeto, caso ele ainda não exista. Por exemplo, no que eu falei, já tinha um escopo, só que a gente viu que ele não estava 100%. A gente mudou um pouco o escopo, adicionou algumas páginas. Isso pode acontecer. Como UX, a gente tem que estar preparado, desde na hora de planejar até estimar, de que o escopo inicial pode crescer um pouquinho. A gente tem que ter essa consciência, porque o nosso cliente, ele não é o especialista, a gente que vai dizer para ele o que é o melhor ou não para o seu projeto.